Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aprender Física com o Lulu, faltando 6 dias para o Enem. Depois do primeiro dia, prova do Enem, agora vamos retomar com força total o super intensivo nessa última semana e vamos começar como? Mecânica com o Lulu no Enem. Olha o tanto de fórmula, mais de 35 fórmulas, que isso, mais macetes. Então vamos começar como? O que eu tinha preparado? Com 50 dias, já fiz uma tabelinha com as principais questões por assunto, que eu aprimorei com 14 e agora somei tudo, deu 180 questões no todo resolvidas. Então vamos separar por assunto. O que tem de novidade? Olha esse quadro. Aqui tem de novidade o subassunto. Por exemplo, 96 dias para o Enem, o assunto é tudo de cinemática. O subassunto é equações do MRV. 95 dias, os gráficos do MRV, etc. Outra novidade, o tempo de cada vídeo. Coloquei o tempo de todos os vídeos. Primeiro dia, 96 dias, 2 minutos e 20 segundos. 95 dias, 3 minutos e 28 segundos, etc. E aí o total de cinemática, 11 questões. Total de tempo, 30 minutos e 39 segundos. Quer dizer, com um pouco mais de meia hora, você assiste todos os vídeos de cinemática e as fórmulas de cinemática são essas duas primeiras fileiras, mais essa aqui. Vamos resumir assim, repetindo, formando a letra nova. Deus vê tudo. Distância igual a velocidade vezes tempo. Vi vovó atrás do toco. Velocidade inicial, aceleração. Da musiquinha, lembra? D igual a VOT, tan, mais o meio de T2, tan. V2 Voyage quadrado mais 2 Audi, ou do vovô e da vovó e duas amigas dela. T igual a 1 sobre F, período e frequência inversamente proporcionais. V igual a 2 πr sobre T, R é o raio, no caso do movimento circular, uniforme. V igual a ômega R, ômega velocidade angular. E AC igual a V2 sobre R, aceleração centrípeta. Vamos para a lei de Newton. Essas são as questões, com os seus respectivos subassuntos, respectivos tempos. Total 13 questões, 32 minutos e 55 segundos. De novo, um pouco mais de meia hora. E as fórmulas são quais? Essas três, mais essa aqui que está perto das de gravitação. Força centrípeta, mv2 sobre r, onde m é a massa. A principal força resultante igual a massa vezes aceleração, que é a segunda lei de Newton. Força de atrito estático, máxima e cinético, respectivamente iguais aos coeficientes de atrito vezes a normal, não vezes o peso. E tem aqui, sobrou espaço, vamos colocar os conceitos importantes. Primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. A soma das forças igual a zero, quando? Quando o corpo está em repouso ou em MRU. MRU, a resultante, é zero. Terceira lei de Newton, se o A faz uma força no B, o B faz outra força igual e oposta em A. Essas forças têm o mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários, atuam em corpos diferentes, portanto não se anulam e são simultâneas, portanto qualquer uma das duas pode ser a ação ou a reação, não é essa questão de causa e efeito. Leis de Newton concluídas, vamos para trabalho e energia. Essas são as questões, com os seus respectivos tempos, um total de 14 questões, 13 minutos e 39 segundos. E essas são as fórmulas, essas três carreirinhas aqui, ó, carreirinha. Vamos lá? Trabalho igual a força vezes distância vezes cosseno θ. Θ é o ângulo entre os vetores força e deslocamento. Potência igual a trabalho sobre tempo, a rapidez com que o trabalho é realizado. Essa é legal, a potência igual a força vezes velocidade. Como assim, Lulu? Trabalho não é força vezes distância? Considerando o ângulo aqui de 0 grau, cosseno igual a 1. Se troca aqui trabalho por força vezes distância. Aí distância sobre tempo, velocidade. Potência igual a força vezes velocidade. Rendimento igual a potência útil sobre potência total. Na verdade, qualquer grandeza que for a útil sobre a total, o percentual que você aproveitou, rendimento. Tem lá na termologia, né? Energia cinética, mv2 sobre 2. Trabalho igual a variação da energia cinética ou outra forma de energia. Energia potencial gravitacional, mgh, massa vezes gravidade vezes altura. Energia potencial elástica, kx2 sobre 2. K é a constante elástica da mola
e x a sua deformação. Lei de Hooke, F igual a kx, ou menos, né? Se for lá no MHS, aqui é só o módulo da força. Energia mecânica igual a energia potencial mais energia cinética. Potencial tanto faz gravitacional, elástica ou ambas. Essa aqui é energia inicial igual a energia final. Se não houver perdas por atrito ou outra força dissipativa, como resistência do ar, a energia mecânica também se conserva. Quantidade de movimento. Essas são as questões. Assunto pequenininho. 3 questões, 14 minutos e 41 segundos. E essas 4 formulinhas. Se eu for resumir, ficam basicamente essas duas e essa. Impulso igual a força vezes tempo. Repare que são grandezas vetoriais aqui. Quantidade de movimento, vetor igual a massa vezes vetor velocidade. Apontam sempre no mesmo sentido. Força F vezes ΔT igual a M vezes ΔV, porque o impulso e a quantidade de movimento têm a mesma unidade, igual a variação, o impulso igual a variação da quantidade de movimento. É a questão do airbag. Q inicial igual a Q final, que é o princípio de conservação da quantidade de movimento. Vamos para torque ou alavancas. Essas são as questões. Também curtinha, né? 3 questões, 14 minutos e 22 segundos. Muita gente coloca torque dentro de leis de Newton. Essas duas formulinhas apenas, soma dos torques igual a zero, e torque é F vezes D. Então, F1 vezes D1 igual a F2 vezes D2. Aqui é o caso mais simples, né? Tem casos mais complicados, com mais forças. E agora, gravitação. Essas são as questões, com os seus respectivos tempos. Repare, para eu poder explicar bem explicado, 33 minutos e 23 segundos, 6 questões. E essas são as 4 fórmulas de gravitação. Vamos lá, a principal delas, força gravitacional, Gzão M1, M2 sobre R2, ou D2, que é distância, né? Ou raio. Gravidade igual a Gzão vezes Mzão sobre R2. O que é Mzão? É a massa do corpo central que cria o campo gravitacional. Um desses dois aqui. Aqui, velocidade igual a raiz de Gm sobre R. Precisa decorar essa? Dá para não decorar. Se você lembrar que a força centrípeta é a força gravitacional, iguala as duas e corta, igual eu fiz uma questão aí para trás de gravitação, você chega nessa fórmula. Aqui tem algumas fórmulas que às vezes você pode sintetizar em outras. Essa é uma delas. E essa aqui, T2 sobre R3 igual a constante, que é a terceira lei de Kepler. Aí o espacinho que eu coloquei, a primeira lei de Kepler, a órbita dos planetas em torno do Sol é uma elipse estando o Sol em um dos focos, segundo qualquer planeta ou qualquer objeto que orbite o outro. Segunda lei de Kepler, áreas iguais em tempos iguais. Fechou a gravitação, vamos para hidrostática. Essas são as questões, com seus respectivos tempos. 7 questões, 17 minutos e 23 segundos para explicar tudo. Essas são as fórmulas. Pressão igual a força sobre área. A da cama de pregos, lembra? Saudades. Rho, densidade igual a massa sobre volume. Rho aparece aqui também, que é a fórmula da lei de Stephen. Quanto maior a profundidade num dado líquido, maior a pressão. Aqui é a pressão atmosférica. P igual a P0 mais ρgh. G é a gravidade. A fórmula do empuxo, ρvg, onde ρ é a densidade do líquido, V é o volume do líquido, vezes gravidade. Não conhecia macete para ela até essa semana, quando uma querida aluna, eu rolei você na grama. Ai, que legal. E essa aqui que é a da prensa hidráulica. F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2, que é o aumento de pressão de um lado igual ao aumento de pressão do outro lado, o princípio de Pascal. Acabou. As formas, mais os resumos. Então, total 57 questões. Esse é o dia mais pesado, tá, gente? Amanhã fazer a mesma coisa, um quadro de termologia. Aí depois de amanhã, ótica, depois ondas, depois elétrica, / física moderna. Mas essa que tem mais fórmulas, os outros tem menos fórmulas, tem mais isso aqui, ó. Por exemplo, ótica tem 7 formulinhas, o resto é desenho, esquemas. Ondas, 4 formulinhas ou 3, só uma carreirinha assim de ondas, e o resto com os fenômenos, com as ideias. Então, o quadro mais denso de ótica é esse aqui, e o que tem muitas questões, 57 questões. Você já viu todos os vídeos dessas questões? Você está craque na física, é só dar uma revisada. Você não viu nada ou quase nada, conheceu o Lulu por agora?
Então, tá aí separadinho, bom trabalho, 57 questões. Qualquer dúvida é só me mandar. Pode ser aqui no Insta, no YouTube, mas é mais fácil mandar no Zap do Lulu, que eu já tinha divulgado antes. A ele aqui, dúvida, pode me chamar qualquer hora do dia ou da noite. Estou por sua conta até o final de semana para a gente arrasar no Enem. Quiser tirar dúvida, quiser combinar aula, enfim, nós vamos arrebentar nessa semana com essas 180 questões. E hoje começa com 57, né? Então, 57 a mais para você, 57 a menos para mim.